infantil há responsabilidade, novas tecnologias para ter facilidade. Que problemas encontramos? A mesa mostra a verdade. Os conferencistas que vão estar hoje conversando conosco. Rayana Andrade Souza, pedagoga, psicopedagoga, professora de educação infantil e do ensino fundamental, né, e criadora de conteúdos digitais. Rayana fez o curso de psicopedagogia com a gente, então também é prata da casa. Rafaela, nossa querida Rafa, ela é professora, também é psicopedagoga, formada pela Visconde de Cairu, prata da casa, né? É coordenadora pedagógica e é sócia também de uma clínica multidisciplinar. Sejam muito bem-vindas. Vou dar um bom dia, meninas. Bom dia, gente. Eu sou Rafaela Taide, tá? Como professora Josana, minha querida, né, que escreveu, sou professora, sou coordenadora, né, e faço parte de uma clínica multidisciplinar. Eu gostaria, né, de primeiramente agradecer a Cairu pelo convite. Eu estou muito honrada a essa família, né, porque a Cairu, além de ser uma instituição, ela é uma família, porque eu já fiz graduações, especializações em outros locais, mas aqui é especial, né? É muito acolhedor. Você sente a gestão, você sente a coordenação de perto, você consegue ter esse contato humano, né? Ela humaniza os cursos e traz tudo de uma forma muito melhor. Agradecer às meninas, a Rayana, essa profissional incrível, essa menina dedicada. É um prazer hoje dividir a mesa com vocês, tá? E a Josana, minha parceira, né? Um presente que Deus me deu na minha vida, eu agradeço. E vamos lá, vamos que hoje é uma manhã de aprendizado, de conhecimento, de dúvidas e de prática. Obrigada. Ai. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a Cairu pelo convite e, sobretudo, parabenizá-los pela organização desse grande evento. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar a Josana, a Rafaela. É uma honra participar desse painel com vocês. Ok, as meninas Rafaela e Rayana são duas criaturas iluminadas e profissionais fantásticas que atuam hoje em Salvador. E daí a gente ter convidado vocês para a gente começar esse bate-papo, né? Exatamente falando sobre o que mais a gente faz, que é trabalhar com o público da educação infantil, né? E principalmente agora, frente a esse novo momento. Ok? E assim, para a gente começar, né, a falar um pouquinho, é extremamente importante que a gente lembre que, com a pandemia, a educação infantil hoje está num lugar na educação brasileira, né, muito vulnerável. Sempre foi, ao longo da história da educação brasileira, a educação infantil sempre esteve à margem do processo educacional formal. Com a LDB, a 939496, a gente vê que a educação é um espaço formal e legal na educação, mesmo que tardiamente, mas ele ocupa. E aí, agora, com a pandemia, a gente percebe que isso fragilizou muito, tanto aos gestores da educação infantil, tanto quanto o trabalho da educação infantil realizado pelos professores, né? A gente também sabe que no nosso país a gente ainda precisa investir muito e investir na qualificação dos profissionais, e é por isso até que a gente tem na Cairu uma pós-graduação em educação infantil, onde a gente discute a educação infantil e suas tecnologias, onde a gente discute o currículo da educação infantil, a formação desse profissional da infância, que em países desenvolvidos, em outros países do mundo, é um dos profissionais mais bem preparados. Então, assim, a gente ainda precisa, né, trabalhar muito, e agora o que eu sinto é que um pouco a educação infantil, ela é como se ela desse um passo para trás.
Então, as escolas, vocês sabem disso, estão muito fragilizadas. Então, assim, eu queria perguntar a vocês algo que tem me feito é uma pergunta diária que eu tenho. O que se espera do educador infantil para o novo normal? Essa pergunta, Jo, ela é um desafio, né? É um extremo desafio. E que nessa manhã a nossa proposta é de trazer práticas, uma conversa leve, um diálogo que a gente possibilite a esse educador infantil, né? De que forma ele pode trabalhar, de que forma ele pode exercitar. Porque assim, a gente vive hoje no nosso globo terrestre algo que a gente não conseguiu nem prever, nem imaginar, né? Então, fomos tomados de uma forma muito repentina. A educação hoje vive, como você bem comentou, um momento muito incerto. E a educação infantil, sobretudo, ela vem sofrendo, né? Justamente por esse motivo. Então, o que a gente propõe? O que a gente quer hoje, nessa manhã, é conversar justamente sobre isso. E o que a gente colocou de abordagem é uma nova rota, um novo professor. O que quer dizer com isso? Uma nova rota, um novo professor. É mostrar a esse profissional que a gente precisa criar estratégias, né? Traçar novas metas, ter um perfil de adaptação, ter um perfil de se flexibilizar diante desse novo, né? Então, é isso que a gente quer mostrar a vocês. A gente já está vivendo esse processo, a gente pegou meio que o caminho inverso, era para a gente estar era para a gente estar nos preparando verdadeiramente para esse período. A gente já podia estar com a forma de tecnologia, enfim, muito melhor. Só que a gente precisa agora se adaptar, né? Não tem mais para onde correr. A ideia agora é que a gente consiga fazer desse momento difícil algo que a gente consiga colher, né? Uma experiência e levar para a vida. Rafa, sua fala, ela vem corroborar o que eu trouxe, porque a gente, no momento em que a gente está começando, né, a se organizar, vem a pandemia, e aí nos coloca como educadores da infância, profissionais preocupados com o desenvolvimento infantil nesse lugar. Rayana. Exatamente, Rafa. E a gente traz muito no sentido de que o educador precisa entender que a mudança faz parte do curso da vida, né? E saber se adequar a ela, saber lidar com as mudanças, traçar novas estratégias, traçar novas possibilidades diante da educação infantil, é o que se espera, saber trabalhar com o novo, né? O que a gente espera para o perfil do novo educador infantil diante do novo normal. Ter um perfil resiliente, um perfil que sabe se adequar a essas novidades. Agora, Rai e Rafaela, né? As duas. Dupla Também sertaneja. Dupla sertaneja. Assim, a gente está falando do perfil desse educador da infância, né? É um educador que, historicamente, ele não tem tanta formação quanto deveria, porque a gente percebe assim, a educação infantil é só para as crianças brincarem. Sim, o brincar faz parte de toda a construção e do desenvolvimento humano, né? Mas ele não é um brincar solto, um brincar, claro, tem o brincar espontâneo, que isso faz parte da constituição psíquica desse sujeito, mas também tem as intervenções, e é aí que a fala de vocês está ancorada, me parece, é nessa formação desse professor em propor atividades que possam alavancar o desenvolvimento, não é isso? Com certeza, com certeza. A gente traz esse aspecto, né, desse profissional, como o Rai colocou muito bem, a questão de adaptação, né, de flexibilização e, sobretudo, capacitação. Porque, como você colocou, se a gente começar a pensar a educação infantil como a base de todo o aprendizado, a gente realmente faz a mudança. Porque a educação infantil, eu verifico isso, né, trabalho em clínica, sou psicopedagoga clínica, e quando a criança ela tem uma base de educação infantil bem feita, né, respeitando, trabalhando na questão socioemocional, trabalhando nas questões, né, de coordenação, enfim. Quando a criança tem essa educação infantil com qualidade, ela não desenvolve tantos problemas ao longo da sua jornada. Então, a gente precisa, dentro desse processo, reverter. A gente percebe hoje que as pessoas com mais capacitação estão lá no final. É para dar aula para o ensino médio, é para dar aula para as faculdades, e a gente precisa começar a transformar esse perfil desse novo educador, né? E
começa a se formalizar, né, buscar essa formação contínua, né, para que a gente consiga trazer esse educador infantil, trazer essa potência desse educador e fazer com que a educação infantil seja de fato, porque ela já é a base da educação. É isso mesmo, Rafa. Inclusive, essa formação vai trazer segurança para que o educador possa trabalhar metodologia ativa dentro de sala de aula de forma intencional, né? Com um propósito. E aí a gente traz também que o uso da tecnologia atrelada às metodologias ativas vai fazer com que os alunos consigam compreender de forma mais ativa, de forma mais participativa, de forma até mais lúdica, né? Então, o professor precisa estar preparado para isso, para que ele possa saber justamente encaixar muito bem como isso vai ser trabalhado, dando um direcionamento adequado. Então, Rayana, você tá dizendo que faz parte, e Rafaela também trouxe, a questão da formação. Óbvio, está na lei, né? A formação continuada na lei. Isso. Aí você, Rayana, está trazendo um dado extremamente, vocês estão trazendo um dado extremamente importante, que é a questão do pensar o digital hoje, o ensino remoto, o ensino híbrido, como parte de metodologias ativas dentro da educação infantil, tá? Me parece que, desse lugar, a gente precisa também fazer um diálogo com a questão do tempo, a questão, né, das próprias, quais as metodologias, e aí que vocês duas entram num aspecto extremamente fundante, porque a gente tem visto esse questionamento. Professor da educação infantil, no ensino híbrido, no ensino, trabalhando com educação remota, como assim? Né? Pais querendo tirar, ou tirando as crianças da educação infantil nesse momento, e Rafaela trouxe um ponto aí super importante. Como vai ser daqui a 2, 3 anos as crianças que entram no fundamental inicial, dos anos iniciais, o primeiro ano, né? Sem essa organização, sem esse desenvolvimento de habilidades fundantes para o processo de alfabetização. Então, Rayana e Rafaela, é possível fazer trilhar o caminho da educação infantil a partir do ensino híbrido, do remoto? Sim, né? Como a gente estava conversando, nesse processo todo que está nos acometendo, a gente foi pego meio que de surpresa, né? As escolas tiveram que propor essa formação para os professores, né? Já com o bonde andando, né? Digamos assim. Outra coisa que eu só gostaria de elencar nesse processo de formação, que é o primordial, né? Para que a gente dê continuidade a essa conversa. Essa formação, o profissional, né, o professor, ele precisa entender que não é só dele que tem que partir. Os gestores de educação infantil precisam estar atentos a promover essa formação contínua, porque nós estamos falando de um conjunto, ganha-se a escola, ganha-se o professor e, sobretudo, o aluno. Né? Então, é sempre deixar para o professor, porque eu percebo o esforço que também é feito, né, para se ter essa qualificação. A escola também começa, os gestores têm que se colocar nesse lugar de também promover, de auxiliar esse professor a conseguir esse suporte, né, essa formação. E quando você fala de ensino híbrido, olha o que a gente está vivenciando hoje, né? A gente está hoje, praticamente não, nós estamos vivenciando o híbrido, algo que sempre foi dito, a BNCC traz isso muito bem, né? Essa metodologia ativa, proporcionar esse protagonismo do aluno. Isso já foi sempre discutido, a gente já está há um tempo fazendo essas inserções, conversando, que isso precisaria entrar nesse ambiente, mas por um tempo ele foi recluso, né? Muitas pessoas por dificuldade com o processo tecnológico, né? Por não ter a formação adequada para conseguir se estruturar nisso, a gente foi deixando meio que de lado. Se discutia muito nos meios acadêmicos, né? Nas faculdades, se fez essa discussão. Exatamente. A gente sabe, né, o que é uma metodologia ativa, como o ensino híbrido, o que é uma cultura make, a gente vai discutir isso hoje, mas assim, se falava muito. E hoje a gente está tendo que vivenciar. Olha só, nossa casa virou uma sala de aula, né? E a gente precisa se reinventar dentro desse processo. O ensino híbrido, que antes era uma
teoria, havia muitas discussões pela implementação dele, né? Hoje é o que está fazendo com que a educação aconteça, né? Minimamente, com várias dificuldades, não estamos aqui para discutir isso, mas assim, é que realmente está acontecendo, a gente conseguir fazer com que essa criança, né, consiga promover o mínimo de aprendizagem de uma forma online. É possível. Eu já vi uma vez Mário Cortella, né, eu gosto muito dele, ele comentar que o EAD, né, educação à distância, ela já existe há milhares de anos, quando a gente percebe o livro. Gente, o que é o livro? O livro é uma forma de educação EAD. Eu pego o meu pensamento, coloco ali e você vai ler em outro momento. Então, isso também é uma forma de educação. Então, a gente precisa simplesmente se reinventar, né? Conseguir trazer essa educação híbrida, que é possível para a educação infantil. Eu e Rayana temos a ideia aqui de dizer na prática, né, como é que a gente transforma isso e qualificar essa educação. Porque a criança hoje, ela já vive num processo digital. É isso que a gente precisa ter primeiro de consciência, né, Ray? Que eles já vivem nesse processo. Né? Isso, a criança... Uhum. É porque estão chegando vários comentários, as pessoas estão comentando, falando um pouco do brincar, né? Que é óbvio que elas aprendem assim. Gente, acho que 1 hora só não vai dar tempo para a gente... É tanta coisa, vocês falam aí, a gente vem de teoria, vem Piaget falando no protagonismo, na construção do conhecimento. Gente, olha aí, é o momento em que essa criança vai interagir a partir... Agora, antes de Rai falar, professora Augusta Santos, deve ser professora, eu que estou colocando professora, né? Ela colocou aqui algo extremamente importante. Se fala do educador infantil, da mudança do perfil, do trabalho e das atividades da educação infantil. Agora, olha o que ela coloca. Mas como trabalhar com essas crianças que precisam de espaço, socialização e afetividade? E aí a gente traz questões teóricas, que são vários teóricos, não é? E a gente precisa entender, se reinventar. Será que isso que a Augusta trouxe pode acontecer? A criança precisa de espaço, socialização e afetividade. Tem como? Rayana? Com certeza. Na verdade, só fechando essa questão da metodologia ativa, né? A gente vê que a criança já nasce no mundo digital, né? A gente costuma beijar o bebê já com o dedinho nas telas. Então, assim, mesmo tão pequenos, é possível, sim, trabalhar com diferentes estratégias, desde que a gente parta do sentido de aguçar a curiosidade, fazendo com que a criança explore, com que a criança viva essa experiência, com que ela investigue. Eu acho que vai muito por este lugar, certo? E aí, essa questão que a Augusta, né, a professora Augusta trouxe, sim, é possível sim, por meio da interação que já está ocorrendo, por meio das videoconferências, inclusive, Jô, a questão da escuta com a criança ouvir o colega, ouvir o professor, poder dialogar, poder compartilhar sobre o seu dia, sobre a sua vivência, como está sendo esse processo. Essa é uma forma também de trabalhar o emocional, né? De acolhê-la. E agora é extremamente importante, mais do que nunca, estar com esse olhar sensível para essa demanda, né? De cuidar desse cuidado especial mesmo. Eu acredito que sim. Inclusive, eu já fiz isso. Isso. E você trouxe algo importante também, Rayana, quando você diz assim, os pequenininhos já com o dedinho, né? Entendendo que ali é o touch screen. Então, assim, também a gente... isso é uma visão minha, não sei como é que vocês pensam, mas eu acredito que a pandemia está trazendo um novo olhar no sentido da relação criança e tecnologia. Estava sendo de uma certa forma extremamente prejudicial, não é? Porque estava sendo... É como se você tirasse um brinquedo e desse a tecnologia por dar. É a mesma coisa que você colocar na escola para que ela... para encher o tempo, para brincar. Não! A educação infantil, o lugar de fala da educação infantil é o lugar do desenvolvimento infantil. Proporcionar às crianças, e aí eu vou passar a palavra para vocês, proporcionar a essas crianças possibilidades, não é? Repara se não é isso, de se desenvolver para que no final desse ciclo eles possam decifrar ou se alfabetizar. É que eu não queria trazer isso, mas assim, então,
Será possível o fazer desse professor agora, nesse tempo de pandemia, da Já educação está infantil? sendo possível, né? Podemos dizer, Jô, desculpa, que já está sendo possível, já estamos fazendo isso desde que existe este momento de interação. Como eu acabei de dizer, quando a gente conversa com a criança, quando a gente interage, ele faz a escuta com o colega, a gente trabalha a questão da frustração, né? A questão, eu gosto muito de trabalhar com situações, problema, na questão de ele se posicionar diante daquela situação, né? Trazer situações reais que poderiam acontecer, que acontecem dentro de casa, dentro da escola, dentro do espaço de socialização. Então, quando a criança ela se posiciona, ela informa o pensamento dela, como é que ela faria, e ouve o colega também, e entende as consequências dessa ação, o que gera de positivo, o que pode não ser tão positivo. Esse é um meio também de trabalhar essa questão socioemocional, né? Fortalecer a criança nesse sentido e desenvolvê-la. Eu vejo por aí, esse trabalho já está sendo feito sim, com certeza. E só para complementar o que Rai está falando, a criança ela aprende através das interações, né? E esse momento eu fico um pouco pensativa dessa opção que aconteceu com a educação infantil, de praticamente as escolas estão extinguindo, né? Muito pelo processo que a gente acabou de conversar, de não entender essa necessidade da educação infantil. Né? Como o Jô colocou bem, é recortar, é brincar, mas isso é parte de interação, isso é importante. Então, assim, eu vejo os professores de escolas de educação infantil que estão conseguindo se manter através do que Rai realmente falou. É trazer essa proposta, trazer esse protagonismo do aluno. Por exemplo, você coloca um videozinho, né, de massinha de modelar. A gente sempre brinca de massinha de modelar na educação infantil. Aí você coloca um videozinho para ele, rápido, curto, aquelas massinhas, aqueles videozinhos que falam, né, que os bonequinhos são feitos de massa, e pede para essa criança construir esse objeto. A gente dá uma significância, uma importância a isso. E contar a história. A gente exercita o poder da escuta, um fala, outro ouve. Olha que momento interessante. Então, assim, além de propor a rotina, que essa criança consiga ainda estar interagindo com os outros, né? A gente consegue ainda, de uma certa forma, manter esse processo. Então, assim, são pequenas dicas, pequenas coisas que a gente pode fazer e manter, porque esse vai ser o novo normal, né? Esse ensino híbrido veio para realmente ficar, para que a gente esteja em um momento de sala de aula ali, também trazendo recursos tecnológicos, mas quando essa criança sair, né, ela também vai conseguir manter essa aprendizagem através da tecnologia, porque, como a gente colocou, ela já nasce, né, com isso, então ela se adapta muito fácil a esse processo, e é isso que a gente precisa ter em Então, mente. Né? estão chegando mais comentários extremamente pontuais e importantes, né? Ana Fontes está dizendo aqui, os educadores podem ajudar os pais a acompanhar esse novo momento? Me parece que vocês já falaram sobre isso quando a gente se reporta à necessidade dessa formação, não é? E aí eu ainda vou trazer um outro aspecto. Hoje é mais importante do que nunca a relação família e escola. Ana, só pode, só deve que esse educador oriente os pais, né, para ajudar nessa criação de possibilidades. Isso é muito importante, sobretudo na educação infantil, porque nós estamos falando de criança. Eu acho que nesse momento a gente vai dar uma invertida no quadro e o educador, além de auxiliar a criança, ele vai possibilitar essa família, né, mostrar essa família que pode haver essa interação. Então, assim, Ana, com certeza deve ajudar, deve auxiliar, deve propor, principalmente a gente tem que pensar em tarefas que são possíveis para essa criança fazer nesse ambiente de casa sozinha, né? Coisas simples, a gente começa dentro desse contexto, eu acho que é muito importante se colocar. Então, assim, incentivar conversar com os pais, falar, olha, é um momento único, né, que vocês estão tendo. Hoje a gente parou, a escola está dentro de sua casa, então vamos começar. Quantos pais estão tendo a oportunidade agora de construir esse processo de aprendizado com o filho? Então, se o educador potencializa isso, a família só sai ganhando. Então, Ana, com certeza. Criança também. E a criança também, com certeza. Então, Ana, com certeza deve passar experiências, deve ajudar a família, assim, a construir essa rede de possibilidades. Inclusive, Rafa, aproveitando a oportunidade do que estamos vivendo, né? Porque
eu tenho uma percepção muito pessoal de que a família se aproximou mais da escola, né? A gente está tendo esse contato direto. Nós entramos na casa da criança e a família entrou também na sala de aula. Então, nunca um professor foi tão visto, tão valorizado. Inclusive, nesse momento, só se comprova que o professor é insubstituível, né, nesse processo. Então, assim, é a oportunidade mesmo dessa interação, de estreitar os laços, de parceria, de trocas. Eu acho que é extremamente importante para o desenvolvimento da criança e, como você trouxe, só vai ter ganhos. Com certeza. A pandemia, ela está nesse primeiro momento, foi um choque, né? É uma negação, desculpe, eu não posso, não vou conseguir, não dá conta, como é que pode? É um novo normal, por mais que a gente não saiba, e não sabemos, não é? Mas eu acredito que nós estamos num momento histórico de construção. Estão chegando perguntas fantásticas, não é? Eu vou passar algumas que a gente já falou, tá? Eliana Carvalho, ela faz um comentário que a gente já trouxe aqui, eu em especial, que ela diz que a educação infantil não deve ser pensada como uma preparação do ensino fundamental, e sim uma etapa da educação básica que deve ser vivenciadas por experiências. Corretíssimo. Correto, a base de tudo. Só que essas experiências, a gente já falou um pouquinho aqui, são também, porque são ciclos, não são momentos que se contrapõem ou que se justapõem. Na verdade, são ciclos em que a gente vai trabalhar na educação infantil o desenvolvimento de habilidades, né, que sejam extremamente importantes para a organização desse pensamento infantil na hora da alfabetização. Então, me parece que não é a junção e nem também a dicotomia entre essas fases. Agora, Glaucia Almeida, se eu não estou enganada, foi uma aluna minha, olha a pergunta de Glaucia, e que me parece assim, que é tudo que a gente está discutindo, né? A grande pergunta é, na prática, como inserir esses alunos da educação infantil no modo remoto? Como proceder? A gente já trouxe aqui, né, vários aspectos, mas eu creio que as meninas poderiam colaborar um pouco com relação ao que, por exemplo, Rayana, eu sei que é criadora de Todo digital. Não é isso, Rayana? Então, Glaucia está perguntando, na prática, como inserir esses alunos de educação infantil no modo remoto? Como proceder? Pronto, eu acho que a gente tem que partir do lugar, como eu havia mencionado, de aguçar essa curiosidade da criança, que, primeiro que, como eu disse, né, ela já está inserida nesse mundo digital, isso já é algo ao nosso favor, então a gente precisa trazer essa curiosidade, fazer com que ela investigue, com que ela busque, com que ela queira estar ativa, com que seja do interesse dela estar ali naquele momento, né? E para isso a gente tem uma infinidade de recursos ao nosso favor, né? A tecnologia a gente vê como uma aliada nesse processo, né? Inclusive não é uma proposta para distanciar, nem substituir o professor, mas sim como uma aliada, porque dessa forma a gente vai conseguir falar essa linguagem da criança, entrar no mundo virtual, que é um mundo que é deles agora, né? Então, assim, remotamente a gente consegue, Glaucia, trabalhar com vários recursos, como livros digitais, né? A distância não vai fazer com que haja, porque assim, o isolamento é o isolamento, eu posso dizer que físico, não é um isolamento social, porque a gente continua socializando, a gente continua trocando, né? Então, aproveitar disso para oferecer recursos mesmo que contribuam, né? Videoaulas, videoconferência, é muito importante esse momento de troca com as crianças, é preciso sim, mas no sentido de que vamos escutá-las, vamos construir esse conhecimento com a participação ativa da criança, né? Porque ela se sinta participante desse processo. E aí, de muito leve, a gente precisa entender que a escola não vai estar dentro desse momento. Vai ser muito diferente, mas que também vai ser um momento de construção. Eu acho que é nesse lugar, Jô. Eu gostaria de inserir aí esse processo, é engraçado a gente estar fazendo essa discussão, né, desse protagonismo, isso, e é algo que eu estava me recordando de Malaguzzi, né? Ele já vem há muito tempo, né,
trazendo essa ideia, essa coisa da psicopedagogia, né, do ouvido, do perceber a criança. Então, é muito de trazer isso, a possibilidade que essa criança tem, essa potência dessa criança tem de fazer, né, o aprendizado dela também. Então, a gente precisa realmente começar a pensar nesse sentido. Eu me vejo, por exemplo, é Gláucia, né, que perguntou? Gláucia. Isso, eu me vejo com essa questão do ensino à distância, a gente começar a propor essas atividades, essas interações. Estava conversando com o Rai mesmo, que é uma professora incrível, e ela teve uma experiência muito interessante de como criar isso, desse vínculo, de como trazer esse processo. Fale, Rai, daquela do menininho da conta. Sim, a gente estava conversando sobre aproveitar essas oportunidades que ocorrem de forma muito natural, né, Rafa? Eu tive um aluno, né, numa determinada aula que falaríamos sobre números, que ele, de repente, veio com a multa e disse, olha, Pro, minha mãe tomou multa porque ela correu demais no trânsito. E aí gerou aquela curiosidade por parte das crianças, né? Eu falei, meu Deus. Então, a gente aproveitou essa oportunidade para dizer, e aí, você consegue identificar os números que tem nessa multa? E ele passou a identificar esses números e criou esse movimento porque todas as crianças queriam contribuir também. E aí, um pegou o telefone, outro pegou o relógio, outro pegou um brinquedo. E aí, quando eu vi, já estava um movimento com a família também, a família buscando essa contribuição. E a aula se tornou muito rica e as crianças participaram ativamente desse processo. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né, de contribuição, porque a aprendizagem vem de um outro lugar. Realmente, como Malaguzzi sempre defendeu, né? A criança ela tem 100 modos de pensar, 100 modos de fazer. E às vezes a gente, professor, está naquela ideia, não estou dizendo aqui, por favor, que é errado, mas às vezes a gente chega assim na sala de aula, vamos pensar que essa criança hoje chegando, então você está lá na frente do seu computador, você preparou a sua aula, e olha, hoje eu vou ensinar a letrinha A, hoje a gente vai conversar sobre isso. Só que a criança, quando ela adentra esse processo, ela está pensando na bicicleta, na pipa, não sei o quê. Então, a gente precisa formar esse pensamento em cadeia, aproveitar, né, essa ideia da criança, esse brincar e trazer essas estratégias. Então, assim, isso é fundamental para a educação infantil. Né? Então, eu digo até, desculpa, eu digo até pensar fora da caixinha, né? Adentrar esse mundo da criança, inclusive aproveitar essas oportunidades que são tão importantes, que vai contribuir muito e vai fazer com que ela se sinta realmente protagonista do processo. Agora, cabe ao professor ter essa sabedoria de saber conduzir, de saber encaixar, isso que vai gerar, que vai dar o sentido. Por isso, a capacitação entra como um papel muito importante, porque quando o professor está preparado para isso, ele vai saber lidar com essas situações, ele vai saber encaixar e vai trazer isso como forma de desenvolver as habilidades mesmo. Perfeito, bem colocado. As perguntas não param de chegar, gente. Muitas perguntas. Deise Lobo, colega nossa também, ela traz Elis, Deise, né? Elis também. Elas estão colocando um aspecto extremamente importante, né? Que é a questão da criança com dificuldade de aprendizagem, deficiência intelectual. Eu não sei, acredito assim, que neste momento a gente não tem tantas certezas, não é? Aliás, na verdade, nem deveríamos ter tantas certezas, porque é essa curiosidade que nos leva à frente, que nos impulsiona, que nos faz estudar, que nos faz num contínuo sempre de pesquisa e estudo. Se no modo presencial não tínhamos isso delineado de forma objetiva, né? Objetiva, perfeito. Imagine agora. Então, eu acho que e principalmente porque e aí está me vindo agora uma coisa na cabeça, que a educação remota, ela talvez propicie a cada um de nós aprender no nosso tempo, do nosso modo. Não é? Mais uma vez, cabe ao professor a necessidade dessa formação. Então, mas, Jo, o ensino híbrido vem muito nesse sentido de personalizar o ensino, porque quando a gente utiliza diferentes ferramentas, a gente vai conseguir atingir a individualidade de cada criança. E aí eu acho que responde bem essa questão da Deise, né?
que trouxe como lidar com essas demandas especiais, a gente vai trazer estratégia para atingir essa individualidade. Aí eu posso dizer um pouco até da gamificação. Exato, eu ia justamente aí falar você desse processo. Tá. É exatamente Tiana, né? Tiana de Jesus Carvalho, ela está exatamente perguntando isso. Como um recurso, qual o recurso para prender a atenção dos educandos nas aulas expositivas dentro da sala de aula? Aí ela está falando da questão remota. Olha aí, gamificação. A base de tudo, ludicidade, e aí a gente vai usar artifícios para isso, vem a gamificação, né? A gamificação, gente, no sentido de a ação intencional, certo? Não vai ser aquele jogo solto, mas a gente vai trazer isso dentro do contexto do que vai ser trabalhado, tá? Eu me recordo de uma determinada situação, a gente queria conscientizar as crianças sobre não jogar lixo no chão, não jogar lixo no mar. E assim, a criança imagina o que pode acontecer, mas que tal se ela viver esse processo? O que é que acontece se eu fizer isso? Né? Então, através da gamificação, a gente pode oportunizar esse momento. Então, ela viu de fato o que poderia acontecer. Então, ela vai pensar, ela vai refletir sobre isso, vai entender o porquê não pode ser feito. Não é simplesmente dizer, não se pode fazer isso, não é certo, né? Ela consegue viver na prática, mas tudo isso atrelado a um sentido, a um planejamento, a um objetivo. Eu digo muito da intencionalidade educativa. Dessa forma, vai trazer um sentido, e a gente vai falar linguagem digital, a gente vai adentrar no mundo dessa criança que já nasce nesse meio digital e utilizar a tecnologia ao nosso favor, sem nos substituir, né? Porque a gente vai trazer essa base teórica, a gente vai trazer o conteúdo, e a criança vai vivenciar tudo aquilo que a gente está falando, né? Exatamente. E quando, Diga, Rafa, pode falar. Quando a gente fala de gamificação, não é uma realidade muito distante, né? A gente consegue isso hoje de uma forma muito tranquila, acesso e é gratuito, né? Tem várias plataformas que nos permite criar esses jogos, né? Eu posso citar alguma? Tem algum problema? Como? Não entendi, Rafa? Tem, por exemplo, posso citar alguma plataforma? Pode citar uma plataforma? Não sei. Olha, tem várias, né? Várias que vocês podem acessar para construir esses jogos, como o Rai colocou, com essa intencionalidade, né? Por exemplo, eu acho bem interessante, né, a gente na educação infantil, você está trabalhando numerais, animais, você colocar para eles, né, esses joguinhos, né? Tem uma plataforma chamada World Roll, que ela é gratuita, né? Tem uma quantidade de jogos, então é muito fácil de criar, né? Os jogos é muito fácil, a gente pode botar letrinhas, lá te dá a possibilidade de fazer caça-letrinhas. Então, imagine para você, ensinando a criança em casa, né, nesse período remoto, você colocar, vamos descobrir a letrinha A, e ela vai estourando os balãozinhos. Não é? Não é. Então, isso gera para ela uma ideia melhor. Você imagina também, trabalhando os animais, né? Eu vou trabalhar os animais, a gente fazer uma visita a um zoológico de forma virtual. Isso é muito legal. Entende? A criança consegue perceber isso de forma prática. Então, assim, olha, vamos conhecer os animais, vamos trabalhar os animais selvagens. A gente faz visitas, hoje tem vários museus que oferecem esses recursos, né? E a criança consegue ir naquela aula virtual, vendo os animais, né? E aí a gente consegue trabalhar e vivenciar de uma forma mais lúdica. Então, realmente é possível. Exatamente. Tem um aspecto que, mais uma vez, eu torno a dizer, o virtual, né, que a palavra virtual vem de virtus, de força, de potência, e tem uma potência e tem uma força. A gente está precisando agora, neste momento, se capacitar, que eu não gosto muito dessa palavra, que fica parecendo que somos incapacitados, né? Mas, no sentido de formação. Formação continuada que as escolas possam trabalhar. Antes olha, tem tantos comentários que eu acho que 2 horas aqui a gente contempla, né?
poderia. Mas eu queria dizer às pessoas que estão nos assistindo que fiquem atentos, que a gente vai ter hoje mais um sorteio de um curso de pós-graduação na Cairu, não é? Onde tem o nosso curso de psicopedagogia e psicomotricidade, onde a gente todo o curso para também poder atender aos interessados nesse momento virtual. Então, as regras do sorteio vão passar nos intervalos, num videozinho. Prestem atenção, porque vale a pena, viu? Com certeza, um curso, eu não posso concorrer, não, é? Não. Agora, eu ia perguntar isso, Rafa. Deixa eu dizer a vocês também um outro aviso que eu gostaria de dar. A lista de frequência está logo abaixo do vídeo, tá? Para quem está nos assistindo, a lista de frequência está logo abaixo. Agora, para a gente voltar, a Gabriela Amorim, ela trouxe aqui um aspecto que vai precisar realmente da gente refletir. Olha, me parece que a gente, mais uma vez, nesse momento atual, precisa sair muito da queixa. A gente vive muito na queixa e isso acaba que nos impossibilita de ver as possibilidades. Como tudo, a gente tem possibilidades e a gente tem limitações, mas a queixa e o negar o momento acaba fazendo com que a gente paralise, né? Então, o momento é esse. A educação, e aí eu vou colocar um posicionamento meu, não retorna de imediato. Não sem tomar todos os cuidados, que não é o que a gente vai discutir aqui agora. Mas a Gabriela Amorim, olha só o que a Gabriela trouxe. Outra barreira é das famílias que continuam trabalhando normalmente nesse período, pois mesmo querendo contribuir para o desenvolvimento dos filhos, falta tempo hábil para executar as propostas. Sim, e ainda tem um outro aspecto. As famílias, algumas famílias, elas colocam também as crianças na escola por conta de que aí, nesse momento, nesse turno, eles podem ir para o trabalho, fazer as atividades laborais, enfim, não é? É um outro ponto que a gente vai ter que se ajustar. Eu acho que tem aspectos positivos e negativos do ensino remoto, não é? Como tudo. Sempre vão ter aspectos positivos e sempre vão ter aspectos negativos. Mas esse é um dos aspectos que a gente vai ter que trabalhar, que é a questão, né, dessa relação família e escola. Tá? E aí a Gabriela coloca isso, mas me parece que é algo que a gente vai ter que pensar mesmo, como família, como profissionais, não é? Talvez aí nesse aspecto, diga. Eu estou falando como que, gente, olha, quando eu vejo que eu posso falar, adoro falar, o professor adora falar, não é? Também, moderadora, também me diga, não tenho o que falar também, toda hora. Né? Deixa eu só falar para a Gabi, né, Gabriela, que assim, eu como também faço trabalho de assessoria em algumas escolas, né, e isso, a gente está vendo essa realidade, essa dificuldade em comunicação, né, com a família. A gente entende esse momento, né, Gabi, de não conseguir... Tem pessoas que estão trabalhando em linha de frente, pessoas que já retornaram ao trabalho, e fica extremamente complicado dar esse suporte à criança. Né? Então, a gente, né, uma escola mesmo, isso, a gente está vendo essa realidade, essa dificuldade de comunicação, e a gente conseguiu modificar algumas questões. Uma delas foi o horário, né? A gente mandou uma pesquisa virtual nesses aplicativos, e a família respondeu que o melhor horário para ela ter acesso àquela criança a fazer atividades era à noite. Então, a gente começou a reverter isso. Outra questão é fazer aulas assíncronas, né? Onde a gente grava os conteúdos e a criança assiste no momento que seja mais propício. Entende? Então, assim, essa questão do ensino híbrido, ele consegue personalizar isso. Né? Você já está ali, você grava essas aulas e dá esse suporte à família de quando ela tem esse momento de mais acolhedor. Eu, por exemplo, uso isso quase todos os dias, porque o horário de aula da minha filha, às vezes, é complicado para mim. Então, essa relação família-escola, ela precisa se fortalecer. A gente precisa confiar na instituição que a gente coloca nosso filho, né? E, a partir daí, ter um diálogo. Olha, eu não consigo esse horário, e a gente oferecer recursos para que isso seja minimizado, porque realmente é extremamente difícil. Mas a gente tem que buscar minimizar esses efeitos.
Rafa, a Carla Pugliese está pedindo para você repetir o nome da plataforma que ela não conseguiu entender direito. Então, pergunte. Carlinha, que saudade! É o Wordwall. A Rayana, você me ajuda, viu? Porque eu fiquei treinando esse nome ontem a noite toda. Mas João, a gente pode disponibilizar depois também, né? Depois, quem quiser, quem tiver interesse, pode nos procurar. Muito bom, gente. Muito prático. Muito bom e é maravilhoso. Prático. Eu criei vários jogos incríveis com essa plataforma, principalmente para educação infantil, de letrinhas, numerais, contagem. E a gente trabalha a questão de habilidade motora, percepção visual, auditiva. É incrível. E é muito fácil, porque às vezes, quando a gente fala de gamificação, a gente tem uma ideia de que, gente, é muito difícil, como é que eu faço? Né? Olha, nós, professores, já estamos num processo de adaptação. A gente está conseguindo mexer nesses mecanismos, né? Olha só, fazendo tudo, então a gente consegue um jogo. E é super fácil, muito fácil mesmo. E eu e Rayana, só fazendo um merchanzinho, nós iremos dar um curso, né? Fazer uma live sobre gamificação. Aí fiquem atentos, que é muito legal. Olha, estão chegando tantas perguntas aqui, tantas perguntas. Rita Cruz, ela diz que precisamos inicialmente estimular e conscientizar as famílias nesse processo. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que relação família e escola, desde que eu me entendo como estudante de pedagogia, a gente já vem discutindo, teóricos falando, e me parece que nesse momento amplifica. Ivan Alac já também está colocando, e o que professor Ivan, da Fundação Visconde Cairu, do nosso curso de pedagogia, né, grande Ivan, gente, olha que plateia fantástica está nos assistindo, dá frio na barriga, mas vamos lá que a gente está gostoso, né? Ivan diz assim, algo extremamente pontual. É preciso pensar essas coisas sempre a partir de realidades concretas, sujeitos concretos. Mais ou menos aquilo que eu disse, sair da queixa. Estamos nesse momento, a realidade é essa. Eu costumo dizer assim, é o que temos para hoje. Então, hoje, a gente vai vivenciar. Ninguém sabe de uma forma única, e não existe, na verdade, porque a gente fala de seres humanos. Aí ele completa assim, com sujeitos concretos, intervenções concretas e científicas, tendo como fins os seres humanos sempre. O que Ivan coloca parece que está no lugar comum, mas é de uma grandeza estupenda, porque a gente vai falar, a gente está falando, a gente está pensando, o professor pensa sobre a formação, o desenvolvimento do outro, do sujeito concreto, dentro de uma realidade concreta. É por isso que o que a gente está discutindo aqui, a gente está pensando, a gente está tomando lugar de fala a partir de um espaço concreto. O virtual, ele tem essa força, mas ele é um tanto quanto líquido, não é? Parece que a gente não consegue. Tem teóricos maravilhosos que falam sobre isso. Mas, nesse momento, o que vocês duas trouxeram até agora é da importância dessa formação desse professor. Me parece, retomando... Ai, gente, quando eu olho para o relógio, chega a dar frio na barriga. Jô, e é só importante também ressaltar, né, que o professor Ivan traz, e eu e a Rayana foi uma inquietação que nos moveu, a gente saber que tem diversas realidades, né? E a gente realmente sabe que nem tudo que nós estamos colocando aqui será possível em algumas realidades, mas a ideia é justamente sair da queixa, se mover, né, tentar buscar esses recursos, mas que realmente sabemos que algumas questões são extremamente difíceis e complicadas de se aplicar. A gente vê hoje a educação pública, né, sem conseguir ter esses acessos, sem conseguir avançar no sentido de aula, né, e isso realmente nos preocupa nesse sentido. E que esse Rafa. Rai, pode falar. Desculpa. Isso retoma a nossa fala inicial, a questão da adaptabilidade, a questão da flexibilidade. E o professor, o pedagogo, ele tem essa sensibilidade, né? Então, por isso que ele precisa estar preparado para isso. E, para sair do lugar da queixa, é aproveitar a diversidade como oportunidade, né? Então, a capacitação vai nos ajudar muito,
porque a gente vai enxergar além do que se vê. Isso. E é importante se falar que quando a gente fala de gamificação, né, Rai, a gente não está colocando só os jogos virtuais. A gente está, nesse momento, trabalhando no processo de tecnologia por estarmos nesse processo remoto. Mas quando isso retornar, quando as aulas presenciais retornar, a gente pode utilizar de jogos simples, sucatas, para possibilitar esse aprendizado. É só entender que é você buscar o que você quer passar para aquele aluno de uma forma mais lúdica, trazendo esses jogos, né? Só para a gente... Rafa, e aí entra a cultura maker, né? Essa questão Exatamente. mesmo. Por que não protagonizar a criança nesse processo? Exatamente. Fazer com que ela se faça participante, né? Que ela possa criar também, que ela possa ter esse olhar e colocar a mão na massa de fato. Com certeza. E isso já é algo previsto na BNCC, né, Rai? A cultura digital já é uma competência da BNCC. Então, está na hora da gente se debruçar dentro disso, né? Está na hora da gente buscar trazer isso. Eu sei, como a Josana falou muito bem, tem as barreiras. A gente precisa realmente sair desse lugar de queixa e começar a nos mover, né? Nesse sentido. Então, me parece que, colocando a educação no centro das discussões, a gente percebe que não está tão diferente os desafios que o professor brasileiro sempre, como é que se diz? Encontrou no seu caminhar. Mas, só recapitulando, vocês trouxeram aqui que a gente pode utilizar como possibilidades as metodologias ativas, não é? Vocês falaram, dentre elas, a gamificação, o ensino híbrido. Agora, eu achei bacana que vocês trouxeram algo bem fundante. Eu queria que isso estivesse sendo pensado a partir de se levar em consideração o protagonismo dessa criança. Porque senão a gente vai tirar a criança de um lugar de mero espectador, mero ouvinte, trazendo aqui meu mestre, meu querido, a pessoa que deu toda a régua e compasso para eu poder fazer a minha formação, que é Paulo Freire, né? A partir de Paulo Freire que todo o meu pensamento pedagógico foi construído, né? Então, ele vem trazendo isso lá atrás, na necessidade dessa criança, desse ser, ele não fala criança, mas desse ser humano ser protagonista. Aí vem Piaget, vem Vygotsky, vem tantos e tantos outros teóricos que a gente estuda nos cursos de licenciatura de pedagogia, falando da importância do protagonismo que vocês estão trazendo. Então, me parece que a gente também, eu costumo dizer assim, é o que temos para hoje e fazer do limão limonada. Então, se a gente estava com o virtual, que a gente estava com o digital, tanto sendo trabalhado com as crianças, como mero jogo, a gente hoje também, porque muitas vezes eu ouvi o professor dizer assim, mas como é que eu, em sala de aula, vou concorrer com a tecnologia? Olha aí, a tecnologia hoje está ao nosso favor, me parece, né? Eu sempre tive vontade da gente pensar um pouco sobre isso. Agora, também tem algo que eu gostaria de trazer como reflexão para vocês, a gente falar um pouquinho nos minutinhos que nos restam. Hoje, a gente parando para pensar no momento em que a gente está passando, a gente se dá conta da necessidade da formação, correto? Correto. Né? Essencial. Essencial. Mas também tem outro aspecto que eu gostaria de trazer e que eu tenho dito isso em lives, em orientação aos pais que nos procuram na clínica, a necessidade hoje da leveza. A gente não vai conseguir passar por isso agora se nós estivermos pensando a educação sob o ponto de vista de imposição. A educação hoje a gente precisa ter essa clareza de que essa relação que está extremamente pesada, como Rayana colocou e Rafaela também, hoje a educação invadiu a casa, não é? A escola invadiu as casas. Então, isso tem deixado muitos pais
porque, na verdade, não estão preparados para fazer o papel de professor, e não estão, porque professor, a gente estuda e muito para ser. Professor é uma profissão que tem como base muito estudo. Então, hoje, o que eu diria aos pais que estão nos assistindo, e o que eu sempre coloco, é a questão da leveza, é a questão de não cobrar dessa criança por demais, extrapolando. Porque aí eu vou trazer o último ponto para vocês tecerem alguns comentários, que é a questão do planejamento. Se a gente está vendo que hoje nós temos que replanejar o ano letivo de 2020, como vocês acham que a gente precisa fazer para o ano de 2021? Essa pergunta vale $1 milhão, né? Quem souber, né? É uma reflexão mesmo, Jô. A gente precisa, a partir desse lugar mesmo de flexibilidade, do olhar sensível, de entender o outro lado, a empatia, né? Entender que essa criança vai precisar ser acolhida antes de tudo. A gente precisa cuidar desse emocional e entender também que a gente vai precisar fazer alguns ajustes nesse processo, né? Não vai ser como a gente, na verdade, tudo isso provou o quanto somos capazes, né? Quem diria que em tão pouco tempo a gente conseguiria, a gente praticamente trocou o pneu por carro andando. Então, isso provou a nossa capacidade. Aqui eu deixo a minha homenagem aos professores que lindamente estão passando por esse processo de forma assim, gente, da escola em tão pouco tempo, realmente assim, é para parabenizar, é para validar, é para valorizar, e é isso aí, é isso que faz nós sermos diferentes, né? Esse olhar. Eu quero complementar a Rai e dizer, né, que esse profissional, a gente já sempre teve esses programas na internet, algumas questões, né? Algumas discussões sempre movendo o professor, e a gente é o centro das atenções nesse momento. E mostrar que vocês estão fazendo um trabalho lindo, grandioso, porque não é fácil abrir a porta da sua casa, abrir seu espaço, se abrir para olhares, para críticas, enfim. E vocês estão fazendo isso lindamente. Mas uma reflexão que eu gostaria de sugerir é que a gente sempre está se perguntando como é que vai ser esse novo normal? Como é que vai ser? Né? E a gente está nessa pergunta, isso está realmente movendo. Rai falou que quem souber ganha $1 milhão, mas eu quero propor a gente começar a se perguntar o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Porque quando a gente propõe a mudança dentro da gente, isso já muda qualquer tipo de olhar. Então, seja em você a mudança que você quer. Então, ao invés de a gente começar a se perguntar o que vai ser, a gente troca isso para o que eu vou ser. Eu vou me determinar, eu vou ser isso, eu vou fazer isso. É isso, a gente já consegue mudar metade do caminho. Bom, espero ter ajudado um pouquinho, né? Nesse sentido, essa construção, essa manhã maravilhosa. Eu estou realmente muito feliz. Me parece, só para retomar, que ficou para a gente que não existe, graças a Deus, eu acho isso fantástico, não existe nenhum caminho pronto, não é? Então, a gente vai, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai construindo esse caminho. E também que tem possibilidades, eu acredito nessas possibilidades, porque eu acredito no ser humano. Aliás, a psicopedagogia traz isso, não é? É uma ciência que estuda a aprendizagem humana, e hoje, mais do que nunca, a psicopedagogia tem um campo de trabalho gigantesco, porque a gente vai necessitar desse pensar psicopedagógico a partir desse novo cenário. Então, a psicopedagogia vai crescer muito, tá? Me parece que, pelo que a gente discutiu hoje, o planejamento do ano vindouro, do ano letivo de 2021, como em muitas outras áreas da nossa vida, vai nos colocar realmente a repensar o nosso fazer, a nossa formação, a nossa relação com as famílias e das famílias com a escola, não é? Então, assim, o ano que vem, me parece que vai ser um ano em que nós, como psicopedagogos, deveríamos também estar trabalhando junto às escolas na reformulação do planejamento, porque a gente vai ter que rever o que foi trabalhado, o que não foi trabalhado.
as lacunas, de que forma isso vai afetar na questão da aprendizagem humana, né? De que forma isso vai afetar no processo de desenvolvimento infantil, da própria estrutura interna da criança. Então, gente, tem só mais... Oi, diga. Eu vejo que também vai ser muito no sentido de ressignificar essa prática, né? Entendendo essa realidade, adaptando, buscando novas alternativas. É nesse sentido aí. Sim. Eu estou lendo aqui que tem um professor Fernando José Ribeiro Machado, ele está dizendo, concordando com o que a gente tem falado, e olha aqui como ele botou bacana a colocação dele. A tecnologia deve ser usada por nós como ferramenta e não estarmos sujeitas a ela. Então, que bacana, é o que você acabou de falar, Rayana, não é? Desse repensar, de você se colocar e saber explorar o que está posto. Não vai ser fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil, né? A gente percebe. Não tem uma música assim? Tem uma música assim. Eu acho que eu penso, eu acredito, e a gente já está fazendo isso. Sair desse espaço não vai voltar nunca mais a ser o que era antes. É fato. Porque, por mais resiliente que nós sejamos e que nós somos, a pandemia nos trouxe essa necessidade de repensar. E, nesse aspecto, eu acredito, graças a Deus, porque as teorias vinham dizendo, muito, falando agora da educação, não é? Falando do protagonismo infanto, juvenil, adulto também, e a gente ainda estava muito preso à teoria e reclamava. Então, assim, hoje hoje a gente vê um cenário inovador, desafiador, porque hoje a gente solicita desse professor uma formação. Então, eu queria que vocês, pelo horário, já fossem se despedindo desse momento. A gente está tão gostoso. Eu me esqueci que eu estou no YouTube. Eu também. Eu me esqueci totalmente. Falar de educação me move. Parece que... está no sangue, né? Então, gente, por favor, pelo horário, vamos já tecendo os últimos comentários. Podem, eu estou abrindo a palavra. Minha internet está dando umas oscilações, ainda bem que foi agora, graças a Deus. Eu gostaria de agradecer, né? Foi uma manhã gostosa, eu passaria a tarde inteira aqui conversando com vocês, né? Discutindo. A gente sabe que é um caminho muito complicado, né? A gente está propondo algumas estratégias, né? A gente está desenhando, refletindo, né? A gente não tem nada certo, não tem uma resposta pronta, não é uma receita de bolo em que a gente diz, faz isso, faz aquilo, a gente vai testando, né? E é realmente se adaptar e se flexibilizar. Obrigada, eu estou à disposição. Eu pensei até deixar meus contatos aqui, mas infelizmente não consegui. Mas eu sou Rafaela Taide, o Instagram é Psicomovimento, o Instagram da clínica. E muito obrigada pela manhã de hoje. Vocês são lindas. E vocês também, muito obrigada. Cairu. Agradecer, né, essa oportunidade, Jô. Obrigada, Rafa, também. A oportunidade de trocas. Passou tão rápido, gente, né? O Rafa falou, reforçando isso, eu ficaria aqui o dia todo. E dizer que, assim, a gente precisa estar nesse lugar de ressignificar sempre, né? De buscar dar um novo sentido. E o professor tem um papel fundamental nesse cenário de mudanças. Então, é nesse lugar aí. Gratidão por tudo aí, Cairu. Gente, olha, foi maravilhoso. Reforço o que as meninas colocaram. Por mim, eu ficaria aqui hoje o dia inteiro. E tem muita coisa a ser dita. Não foi esgotado absolutamente nada aqui. Falar do educador da infância, para mim, é algo muito tranquilo. A gente lida com isso todos os dias, não é? Dizer às famílias que força a todos nós, não é? A todos. Porque a gente está passando por um momento histórico, um momento grave, um momento sério, mas que a gente já está conseguindo, é um momento de estudos, e dizer a vocês que a Cairu, mais uma vez, Rayana e Rafaela são pratas da casa,
São meninas que trilharam a primeira formação da psicopedagogia. Dizer que nosso curso está totalmente renovado, tá bom? E que Completo. Completíssimo. Completíssimo. Eu sou outra pessoa depois desse curso. Não é porque a gente está lá, nós somos, como é que se diz? Suspeitas para falar, mas assim, a gente fala mesmo desse lugar, né? E principalmente da figura do psicopedagogo hoje no cenário atual. Mais do que nunca, a nossa atuação, a nossa mediação, o nosso fazer vai fazer toda a diferença dentro da equipe pedagógica de qualquer instituição. Quero agradecer o convite da Faculdade do Meu Coração, a Cairu, por essa oportunidade de estar dialogando com as meninas. Obrigada. 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 Acessem o videozinho que vai falar sobre o sorteio de uma matrícula, né, o curso completo de pós-graduação na Cairu. Vai passar o videozinho agora no intervalo, tá? E a lista de frequência está no link abaixo. Obrigada. Obrigada. Bom dia, gente.